E aí, pessoal, boa noite, tudo jóia? Como eu tenho brincado com a minha turma lá do Direito do Trabalho 1 e da Prática Trabalhista, ainda distante fisicamente, mas conectados em bons pensamentos, em orações, na certeza de que nós vamos superar isso rápido, rápido. Tá jóia? Hoje eu separei um tempinho aqui para a gente discutir sobre a medida provisória 936 que foi publicada na madrugada de ontem. Tá? Nos vários grupos de discussão que a gente tem de direito do trabalho, a gente tem avaliado as repercussões dessa norma, tá? E aí eu quero discutir com os senhores passo a passo e alguns pontos polêmicos estabelecidos por essas diretrizes trazidas recentemente. Antes da gente entrar na lógica e nas discussões próprias da medida provisória 936, eu falo com meus alunos que quiseram matar o direito do trabalho. E no momento de crise, o direito do trabalho tem se mostrado mais forte. Tá igual o meu galo, que muitas vezes subjugado, faz nascer na gente aquele sentimento do eu acredito. E como diria o Ronaldinho, quando tá valendo, tá valendo. Então, vamos em frente, vamos entender a necessidade da intervenção estatal, a necessidade do direito do trabalho nesse momento de crise, tá? E o que o direito do trabalho proporciona para o Estado e para a sociedade como ferramenta de enfrentamento desse momento tão delicado que nós estamos passando. Com certeza, as premissas trazidas nessa norma, de alguma maneira, visam garantir a continuidade das atividades, garantir o pleno emprego. Vamos ver se até que ponto andou bem o legislador, né? E o executivo, no caso, né? Vamos discutir alguns aspectos a esse respeito. Eu vou colar, tá, gente? Porque ainda não deu tempo de decorar a medida provisória toda. Eu estou aqui com o texto da norma do lado. E aí, eventualmente, eu vou fazer referência e vou desviar um pouquinho o olhar para a tela do computador para a gente poder seguir junto. Então, o primeiro tópico para a gente discutir é o seguinte. Lá no resumo da medida provisória, tem-se no texto: institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre outras medidas trabalhistas complementares para enfrentamento do estado de calamidade. A primeira discussão que tem surgido é que a medida provisória ela não é perentória ao ponto de garantir indistintamente emprego de ninguém. Tá? Durante a vigência do estado de calamidade, o empregador continua podendo romper contrato sem justo motivo, tá? Apesar do disposto lá no caput do artigo 7º da Constituição. O empregador pode optar por rescindir injustificadamente o contrato de trabalho, evidentemente indenizando o empregado e pagando as verbas rescisórias, mesmo nesse momento de crise. O que visa, então, essa medida provisória? A medida provisória traz instrumentos, tá, de apoio governamental, de apoio estatal, para que as sociedades empresárias, para que os empregadores possam, no caso concreto, e em cada uma das suas relações, apoio estatal, para que as sociedades empresárias, para que os empregadores possam, no caso concreto, e em cada uma das suas relações de trabalho, utilizar dessas ferramentas na tentativa de garantir a efetiva atividade econômica que é tão cara à sociedade nesse momento. Tá? Então, o ponto principal para a gente iniciar essa nossa conversa é esse. Não há na norma qualquer garantia de emprego indistinta. O que há na norma é aos empregadores que aderirem a algumas das medidas propostas aqui, tá? Haverá correspondente obrigação de garantir emprego pelo período também estabelecido na medida provisória. Mas nada obriga o empregador a adotar essas medidas. Perfeito? Então vamos lá. Abrindo aqui a medida provisória. A medida provisória traz três grandes tópicos no que diz respeito ao direito do trabalho. O primeiro tópico é o pagamento do chamado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é um encargo estatal, tá? É o Estado que vai bancar isso durante esse período. O segundo tópico é a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho e de salários, tá? E aí nós vamos ver as regras para que isso aconteça, quais são as condições estabelecidas na medida provisória. E o terceiro e mais polêmico tópico
é a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho. Tanto na redução da jornada de trabalho, com a consequente redução da remuneração, quanto na hipótese de suspensão do contrato de trabalho, é indispensável a manifestação de vontade do empregado e sua adesão a essa regra prevista na medida provisória 936. Tá? Não é possível, mesmo com a medida provisória, o estabelecimento unilateral pelo empregador da redução de salário em razão da redução da jornada e a suspensão do contrato. Mas convenhamos, né, turma? Num momento de crise como essa, que todo mundo está vivendo, quem vai ser o empregado que vai ter peito para virar para o empregador e falar que não vai aceitar reduzir jornada ou suspender o contrato de trabalho, sabendo que é possível ao empregador fazer uma dispensa imotivada. Então, para preservar o seu salário, para preservar a dignidade da sua família, alimentar seus filhos, o empregado vai acabar aceitando. E aí nasce uma grande polêmica, talvez até a maior da medida provisória, que é a possibilidade de, por acordo individual, tá, o empregado com o empregador preverem a suspensão de contrato e redução de salário em razão da redução de jornada. Tá? E por que é uma polêmica muito grande? Porque todo mundo sabe, meus alunos, pelo menos aí do Direito do Trabalho 1, meus alunos da prática, evidentemente os alunos do Marchiori, evidentemente os alunos do professor Fernando Quadros, que está me ouvindo aqui agora, sabem que o artigo 7º lá da Constituição prevê em um dos seus incisos que salário só se reduz mediante acordo coletivo ou convenção coletiva. E a medida provisória traz uma exceção a essa regra constitucional. Até que ponto medida provisória, mesmo num estado de exceção que a gente tem vivido, tá, pode permitir afronta a um direito em tese fundamental. Tá? Se nem emenda constitucional, teoricamente, teria a possibilidade de afrontar esses dispositivos constitucionais basilares, quanto mais uma medida provisória. Então, esse é um ponto polêmico que vai gerar uma série de discussões. Pode ser que o Supremo, adiante, venha até validar essa regra da medida provisória, exatamente pelo estado de exceção que a gente tem vivido, mas é, sim, um ponto a ser destacado. Tá? Há, sim, uma discussão de constitucionalidade a respeito dessa possibilidade. A medida provisória é expressa ao prever a possibilidade de redução de jornada e redução salarial, e mais, prever suspensão do contrato de trabalho para os empregados que recebam menos de R$ 3.135. Então, na verdade, ela prevê duas hipóteses de acordo individual, tá, para a redução de salário e suspensão do contrato. Ela prevê que os empregados que recebam menos de R$ 3.135 podem, por acordo individual com seu empregador, celebrarem essa condição de redução proporcional de jornada e, consequentemente, redução salarial. E prevê que também para esses empregados que recebam menos de R$ 3.135 se estabeleça por acordo individual hipótese de suspensão contratual. Logo, esses empregados hipossuficientes, que recebem salários mais baixos, terão, por acordo individual, a possibilidade de reduzir sua remuneração. É, no mínimo, preocupante essa previsão da medida provisória. Outra hipótese de acordo individual, que é menos polêmica, tá? Mas ainda assim, em razão da previsão constitucional, gera polêmica, é a possibilidade de redução para aqueles chamados empregados hipersuficientes, que são os que têm curso superior e recebem mais que o dobro do teto do INSS, hoje R$ 12.200 mais ou menos. Tá? Esses empregados poderão também, por acordo individual, celebrar termos de redução de jornada e redução salarial e suspensão do contrato de trabalho. Joia? Seguindo aqui na análise da medida provisória, vamos ver qual que é o valor do benefício emergencial de prestação dada pelo Estado. Tá? É o Estado que vai colocar recurso na economia, que vai colocar recurso no bolso do empregado nas hipóteses em que se suspender contrato e nas hipóteses em que se reduzir a jornada de trabalho. Como é que vai funcionar isso na prática? Vai funcionar da seguinte forma. Olha, vamos supor que nós estamos aqui diante de uma hipótese em que o empregado
individualmente aceitou lá a redução da sua jornada de trabalho, tá? E vai receber metade do seu salário em razão de uma redução de metade da sua jornada. A metade do salário, pelo trabalho efetivamente prestado, vai ser paga pelo empregador. Então vamos botar número aqui que vocês vão entender. Vamos supor que o empregado receba R$3.000. Então ele pode individualmente celebrar esse acordo para reduzir a jornada. Tá bom. Ele celebrou lá com o empregador dele o acordo, reduziu a jornada, vai trabalhar só meio horário. O empregador vai pagar para ele metade do salário, portanto R$1.500, e o Estado vai bancar não a outra metade, mas vai bancar os valores previstos na medida provisória. Tá? Vamos ver que os valores são esses. No caso de suspensão total do contrato de trabalho, o empregado vai receber 100% do que ele receberia no seguro-desemprego. Percebam, não é a remuneração dele. Tem o teto lá do seguro-desemprego, que hoje é em torno de R$1.800. Vou colar aqui mais uma vez para contar para vocês. R$1.813,03. Então, voltando lá no nosso exemplo, no caso não de suspensão do contrato, mas de redução parcial da jornada, ou seja, o sujeito vai trabalhar só metade das horas que ele trabalharia, ele vai receber metade do que ele recebia. Então, no nosso exemplo, ele recebe R$3.000, ele vai receber R$1.500, tá? Do empregador, o empregador vai bancar. E a outra parcela ele vai receber do Estado. Só que ele não vai receber R$1.500 do Estado, senhores. Ele vai receber proporcionalmente ao que ele receberia no seguro-desemprego. Só que nesse caso, como há redução de 50%, ele vai receber 50% do que ele receberia no seguro-desemprego. Então, nesse exemplo, o nosso amigo aqui, ele não vai receber R$1.500, ele vai receber algo em torno de R$900. Ou seja, esse empregado vai ter uma redução efetiva de sua remuneração, mesmo com o complemento trazido pelo Estado, mesmo com esse benefício trazido pelo Estado. Tá? E isso, senhores, se agrava quanto maior for o salário. Por quê? Por conta do limite lá do teto do pagamento do seguro-desemprego. A base de cálculo é sempre o seguro-desemprego. Então vamos pegar um cara que ganha R$10.000 e tem uma redução de 50% da sua jornada. O empregador vai pagar 5 e o Estado vai pagar metade do limite, os mesmos R$900. Perceberam? O buraco só aumenta. Tá? Seguindo aqui na nossa análise, vamos avaliar outros temas polêmicos aqui que a gente separou para os senhores. Tem uma hipótese, tá, em que o empregador vai ser obrigado a bancar pelo menos 30% da remuneração do empregado, mesmo no caso em que houver a suspensão do contrato de trabalho. Essa hipótese é para os empregadores que tiverem oferido receita bruta superior a 4.800.000 em 2019. Nessas hipóteses, o empregador, mesmo suspendendo os contratos, vai ter que pagar pelo menos 30% do salário dos seus empregados, porque a gente estaria tratando de empresas, sociedades empresárias com maior capacidade de alavancar, de buscar empréstimo e, de fato, fazer sua atividade girar. Seguindo aqui na nossa análise, estou só descendo o texto aqui da medida provisória para a gente continuar a conversa. O empregador é obrigado, senhores, a informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária, sob pena de, não fazendo, bancar o valor total do salário. Tá? Então ele tem um prazo, tá, de até 10 dias desse acordo para comunicar lá para o Ministério da Economia. Tá? Isso é uma regra de observância obrigatória. Nós temos outras polêmicas para discutir aqui, e uma delas é até muito interessante, diz respeito às férias, gozo de férias de empregado em razão da medida provisória 927. Então vamos supor que o empregador tenha optado por dar férias, antecipar férias nos termos lá da medida provisória 927 e queira agora suspender um contrato de trabalho. No meu entendimento, e no entendimento da maioria das pessoas com quem eu conversei até agora, não do ponto de vista trabalhista, não é muito tranquilo
se suspender essas férias nesse momento, tá? É mais prudente que o empregado espere terminar as férias concedidas antecipadamente para depois fazer a suspensão. Limitada essa suspensão ao período previsto na própria medida provisória, tá, senhores? Isso no nosso entendimento, é a forma mais segura de se implementar essas medidas. Uma outra situação que também vai gerar polêmica é o seguinte, vamos lá. Nesse momento de crise, a turma toda está em teletrabalho. Vocês concordam? Ou então a grande maioria dos empregados estão prestando serviço em home office. Tá. O artigo 62, inciso 3º lá da CLT, exclui todos os empregados em teletrabalho do regime de hora extra. Tá bom. Então vamos supor que eu tenha lá um empregado que esteja trabalhando em teletrabalho. Em tese, ele não vai ter direito a receber hora extra nos termos do artigo 62 da CLT. Como que eu agora estabeleço uma redução de jornada para um empregado que está em teletrabalho? Então vamos supor lá que eu queira reduzir a jornada dele em 25%, tá? E consequentemente reduzir o seu salário em 25%. Como é que eu faço essa redução se eu não tenho controle de jornada dele, já que ele não tem direito a receber hora extra? Perceberam? É talvez uma grande lacuna que essa medida provisória deixou. É importante que o Ministério da Economia, que vai regulamentar isso por portaria, talvez se atente para isso e de alguma forma ou edite uma complementação dessa medida provisória ou esclareça esse ponto nos próximos dias. Tá bom? Seguindo aqui a nossa toada da medida provisória, o que a gente tem ainda para conversar? A gente tem ainda para conversar os requisitos para a opção da redução proporcional de jornada e redução salarial e os requisitos para a suspensão do contrato de trabalho com a consequente garantia de emprego nessas duas hipóteses. Então, a medida provisória trata da seguinte maneira da redução proporcional de jornada. Olha, durante o estado de calamidade a que se refere o artigo 1º da medida provisória, o empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e o salário de seus empregados por até 90 dias. Percebam que tem um limite. Eu não posso reduzir isso de forma indistinta, não. Tá? Observados os seguintes requisitos. Você tem que preservar o valor da hora trabalhada, tá? Lógico. Tá? Você não vai ter uma redução de valor de hora, você vai ter uma redução de jornada, consequentemente uma redução de salário, mas não o valor nominal da hora. E aí, a pactuação por acordo individual nas hipóteses em que a lei permite o acordo individual, ou então acordo coletivo nas hipóteses em que a lei não permite o acordo individual. E essa redução vai se dar nos seguintes modelos, né? 25%, 50% ou 70%, tá? Senhores, percebam que mesmo nas hipóteses de acordo individual é possível redução salarial de até 70% da jornada. Olha o problema. Ou a solução, né? Já que a gente está vivendo um período de exceção. Tá? É um ponto para a gente discutir aí. Vamos lá, o que mais que tem de interessante aqui em relação à redução de jornada? Finda a calamidade pública, né? O empregador vai voltar ao empregado para a jornada normal, com prazo de 48 horas, com aviso e tudo se estabelece, se Deus quiser. Que seja rápido, né? Vamos fazer a nossa parte para isso acontecer da forma mais rápida possível. Já nas hipóteses de suspensão temporária, o Executivo trouxe na medida provisória as seguintes regras. Durante o estado de calamidade pública a que se refere o artigo 1º, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados pelo prazo máximo de 60 dias. Ou seja, aqui o período de suspensão não é tão grande quanto no caso da redução proporcional. Enquanto na redução proporcional de jornada e de salário eu posso estabelecer um prazo de 90 dias, no caso aqui da suspensão, só 60, tá? Que poderá ser fracionado em até 2 períodos de 30. Então você pode suspender por 30, voltar e depois suspender por mais 30, sem problema nenhum. Tá? É permissivo, normativo a partição, o fracionamento desse período de suspensão.
Durante o período da suspensão, esse é um ponto interessante, o empregado vai ter direito a todos os benefícios que ele teria enquanto prestando serviço. Tá? Então, se ele teria direito lá ao recebimento de uma cesta básica, mesma hipótese, ele vai continuar recebendo. Ele não vai receber, evidentemente, o vale transporte. Tá? Em regra, o vale alimentação, se previsto em convenção, e a convenção não fazendo menção à necessidade de efetivo trabalho para a percepção do benefício, ele também vai ter direito a esse benefício. Se esse benefício de vale alimentação se der por contrato individual de trabalho, mais um motivo para se manter o benefício mesmo durante o período de suspensão, ainda que existem vozes em sentido contrário. Tá? No meu entendimento, não há discussão nesse sentido. Seguindo aqui para a gente já terminar, para também não ficar muito cansativo para vocês, e evidentemente essa medida provisória vai dar ensejo a outros vídeos, a outras discussões tão acaloradas quanto essas, de acordo com cada entendimento que a gente for tendo, mas vamos tratar agora da estabilidade durante o período de suspensão e da estabilidade durante o período de redução de jornada. Tá? Senhores, só um detalhe aqui, antes da gente seguir para a estabilidade. É possível que o empregador estabeleça redução de jornada, tá? E após o período de redução de jornada, ele estabeleça suspensão do contrato de trabalho, desde que limitado ao período de 90 dias, no total. Tá? Então vamos supor que o empregador queira estabelecer lá uma redução de jornada de 30 dias. Ele estabelece por 30 dias a redução de jornada e depois ele pode estabelecer uma suspensão do contrato por até 60, sem qualquer tipo de restrição. Vamos lá para o final da nossa conversa, no que diz respeito à estabilidade. A medida provisória prevê da seguinte maneira essa questão. Fica reconhecida a garantia provisória de emprego ao empregado que receber o benefício emergencial de prestação no período do preservação de emprego durante os seguintes prazos. Tá? Durante o período acordado da redução, tá? E após o restabelecimento da jornada normal de trabalho, pelo período em que ficou acordada a redução. Então vamos pegar um exemplo aqui, vocês vão entender. O João, do nosso exemplo lá de trás, aceitou celebrar com o empregador dele redução de jornada. Tá? E estabeleceu essa redução de jornada por 60 dias. Durante esse período de 60 dias em que estiver valendo a redução de jornada, ele não vai poder ser mandado embora. E durante os 60 dias subsequentes, ele também não vai poder ser mandado embora. Se essa redução fosse estabelecida por um período de 90 dias, a estabilidade provisória após a cessação da redução também seria de 90 dias. Então ele teria 90 dias de redução, né, nos quais ele não poderia ser dispensado, e 90 dias subsequentes à redução, que também não poderia ser dispensado, o que daria a ele uma estabilidade aí de 180 dias. Tá? No caso de suspensão, da mesma maneira. É possível e é requisito legal a garantia de emprego pelo período em que se estabelecer a suspensão. Então, se eu suspendi por 30 dias, durante a suspensão não pode haver dispensa, e durante 30 dias posteriores a essa suspensão também não vai poder haver dispensa. Mas percebam, tá? Essa impossibilidade de dispensa é só para aqueles empregados que tiverem a redução prevista na medida provisória, ou redução proporcional de jornada, ou a suspensão do contrato de trabalho. Se o empregador não celebrou esse contrato com o seu empregado, ou não celebrou acordo coletivo ou convenção coletiva nesse sentido, e quiser dispensar sem justo motivo, ele vai dispensar sem que haja qualquer tipo de restrição por parte da medida provisória nesse sentido. Que é uma crítica que alguns autores, alguns doutrinadores, alguns juristas, alguns magistrados já têm feito ao texto da medida provisória 936. Eu vou encerrar por aqui, senhores, a minha fala. Estou à disposição nas redes sociais para a gente conversar a respeito do tema, tá? Na certeza de que isso tudo vai passar, tá? Que esse momento sirva para a gente crescer profissionalmente, para a gente estudar. Eu tenho brincado que nós estamos trabalhando quase que o triplo nesse home office. O escritório não para, a procuradoria não para, e com o maior carinho do mundo
as aulas não param, tá? Eu tenho me dedicado ao máximo para trazer para os senhores informação de qualidade, em tempo real, e para a gente fomentar essa discussão que é tão cara à nossa disciplina. Fico à disposição mais uma vez, na certeza de que, mais uma vez, vai passar. Tamo juntos, se cuidem, fiquem com Deus. Um grande abraço saudoso aí para vocês. Tchau, tchau.